O segredo revolucionário que mudou tudo. Chave escondida na gaveta errada. Laura acordou naquela manhã como se o dia não passasse de mais um ciclo monótono. Na pequena vila do pescador, onde os barcos balançavam suavemente na praia e a brisa do mar trazia o cheiro da liberdade, ela se sentia aprisionada. Entre as paredes azuladas de sua casa, o conforto da rotina tornou-se uma prisão invisível. Ela pensava que a vida era feita de pequenas obrigações e risadas contidas, mas no fundo, um desânimo a consumia. A cada pescador que passava por ela com histórias de mares agitados, ela só conseguia pensar em como tudo aquilo passava longe de sua realidade. Enquanto organizava um velho baú de lembranças para dar mais espaço à poeira, seus dedos tocaram um objeto frio e duro. Era uma chave enferrujada, velha e desgastada pelo tempo. Curiosa, ela a segurou contra a luz, observando os detalhes da ferrugem. O que poderia abrir? O coração dela disparou com um misto de aversão e expecta. A gaveta rangeu ao abrir, revelando cartas amareladas, cuidadosamente dobradas. Eram cartas de amor de um namorado dos tempos de juventude, um eco de sentimentos que há muito ela havia guardado no fundo da memória. Ao ler cada palavra, uma onda de emoções a envolveu, como se uma tempestade estivesse se formando dentro dela. Cada declaração de amor carinhoso, cada sonho compartilhado, a mergulhava em um turbilhão vivo. Laura olhava aquelas páginas amareladas com lágrimas nos olhos. Aquele amor esquecido a convidava a sonhar novamente, mas ao mesmo tempo, um medo imenso a paralisava. E se aquilo a machucasse de novo? E se ao abrir seu coração encontrasse mais dores do que alegrias? Enquanto lutava com suas emoções, decidiu sair de casa. As histórias de transformação dos moradores da vila a cercavam como um abraço acolhedor. A velha Dona Olívia, que um dia tinha sido uma dançarina, agora espalhava alegria pelas ruas com sua energia vibrante. O artista genial, Miguel, sempre teria, e até mesmo o velho sábio, o seu Joaquim, sempre com um olhar profundo e conselhos que pareciam cortantes como facas. Eles estavam sempre ali, vivendo. A vida na vila pulsava, cheia de pequenas maravilhas que muitas vezes passavam despercebidas por ela. Era aí que estava a chave para a felicidade, na coragem de se abrir e viver. Laura decidiu que precisava começar a se redescobrir. Mas e aquela chave? Logo soube que não era apenas uma chave para gavetas. Um mistério começava a se desenhar ao seu redor, algo que poderia trazer à tona segredos obscuros do passado. Ela não sabia o que viria a seguir, mas sabia que não poderia mais ficar parada. O futuro a aguardava nas sombras, chamando-a para um novo começo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura sentiu a adrenalina subir enquanto a gaveta se abria lentamente. As cartas, repletas de lembranças, pareciam mais do que apenas palavras. Eram fragmentos da vida que ela havia esquecido. Mas não foi somente isso que encontrou ali. No fundo da gaveta, algo mais chamou sua atenção. Um envelope selado, amarelado e um pouco desgastado pelo tempo. Curiosa, puxou o envelope, e ao desdobrá-lo, o que leu a fez parar. O que estava escrito a agarrou com uma força de um turbilhão. O amor que temos é impossível, mas existe alguém que pode nos unir. Ela congelou. Essas palavras não eram sobre ela, era sobre sua mãe. Uma revelação eletrizante.
Abaixo da mensagem havia um nome que ela nunca quis ouvir: Rafael, o antigo amor de sua mãe, o homem que desapareceu sem explicação. Laura não sabia muito sobre ele, a não ser que sua mãe nunca falou abertamente sobre o passado. Rafael fora um segredo guardado, envolvido em um mistério que sempre a intrigou. E agora, ali estava ele, de repente mais real do que nunca. A impulsividade a levou a correr até a praia, onde a água do mar se chocava contra as rochas com força. As ondas pareciam ecoar sua revolta interna. A vida que levava até ali, tão tranquila e monótona, parecia uma ilusão. Aquela revelação parecia fazer parte de algo maior, algo que poderia transformar tudo ao seu redor. Enquanto pensava nisso, o velho Joaquim se aproximou. Ele geralmente tinha um olhar profundo e generoso, mas hoje havia uma sombra em seu rosto. Sem saber o porquê, Laura sentiu uma espécie de conexão entre eles. Laura, ele disse, a voz trêmula, é tempo de você saber. Você lembra de Rafael? Ela não conseguia respirar. O coração dela disparou. Era como se alguém tivesse pressionado um botão que fazia tudo ao redor girar. Como você sabe? Ela perguntou, cada palavra saindo com dificuldade. Ele era seu pai. Sua mãe nunca quis que você soubesse. Essa frase caiu sobre ela como um balde de água fria. O choque foi imensurável. O que Joaquim estava dizendo? Ela olhou para o mar. A turbulência na água refletia a confusão dentro dela. A raiva de sua mãe começou a dominar. Por que não contaram? Por que esconderam isso dela? Mas havia algo mais. Joaquim a observava intensamente, como se soubesse de segredos ainda mais profundos. Sua mãe fez uma escolha que mudaria seu futuro e o de todos na vila. A vida tinha suas razões, e por isso ela viveu com uma verdade que se tornou um fardo. O silêncio então invadiu o espaço. Os pássaros voavam baixo, e a única coisa que se ouvia era o som das ondas quebrando. Laura sentiu um nó na garganta. Ela pensou em todas as cartas, em todos os sonhos que não viveu, em alguém que poderia ter sido uma parte de sua vida, mas que foi apagado. Como uma sombra. Joaquim rompeu o silêncio. A chave que você encontrou, Laura, ela é mais do que você imagina. Seu olhar era profundo, como se ele estivesse vendo o interior de sua alma. Ela pode te levar a mais do que segredos do passado. Ela pode te abrir portas que você não sabia que existiam. Mas esteja atenta. Algumas portas revelam verdades que podem ser devastadoras. Laura sentiu uma mistura de esperança e medo. O futuro despontava à sua frente como um labirinto de possibilidades. Mas qual caminho seguir? E se mais segredos viessem à tona, desvelando camadas de dor que ela não estava pronta para enfrentar? A vida na Vila do Pescador estava prestes a mudar, e com ela, a vida dela. Com o coração aos saltos, Laura decidiu que não poderia mais fugir. Uma nova jornada começava, mas as consequências dessa escolha poderiam ser mais trágicas do que ela poderia imaginar. O que mais estava por vir? As ondas continuavam a quebrar, mas agora pareciam sussurrar segredos que ela estava ansiosa para descobrir. Laura olhava para Joaquim, sem saber o que pensar. As palavras dele ecoavam em sua mente. Ele era seu pai. Aquela frase estava pesada, como uma sombra que não se afastava. A confusão no seu coração se misturava com a raiva. Por que sua mãe fez isso? O mar rugia atrás dela. As ondas pareciam conscientes da revolta que se formava dentro de Laura. De repente, algo fez seu olhar se desviar para o horizonte. Uma silhueta se aproximava. Uma figura familiar. Era Miguel, o artista da vila, que sempre tinha um sorriso estampado no rosto. Mas naquela manhã,
Seu semblante estava fechado e parecia agitado, como se estivesse carregando um peso enorme. Laura sentiu um frio na espinha. Laura! Miguel gritou enquanto corria em sua direção. Você precisa ouvir isso. Aconteceu algo. Ela nunca o viu assim. O jeito como ele falava fez seu coração acelerar. O que foi, Miguel? A voz dela saiu mais alta do que esperava. Joaquim enrijeceu ao seu lado, o olhar fixo na direção de Miguel. A dona Olívia, ela não está bem. A voz de Miguel falhou. Ela desmaiou enquanto dançava na praça. Todos estão preocupados. Eu fui ajudar. O choque correu por seu corpo como eletricidade. Olívia sempre foi uma fonte de alegria e luz na vila. Laura sentiu uma necessidade urgente de ir até ela. Vamos, disse, puxando o velho Joaquim e Miguel pela mão. Eles correram apressados até a praça, passando por casas e alguns curiosos que olhavam a cena, sussurrando. Quando chegaram, a praça estava cercada por pessoas. Algumas mulheres faziam circular notícias, outras olhavam com preocupação. Laura se destacou. Vamos correr, puxando o velho Joaquim e Miguel pela mão. Eles correram apressados até a praça, passando por casas e alguns curiosos que olhavam a cena, sussurrando. Quando chegaram, a praça estava cercada por pessoas. Algumas mulheres faziam circular notícias, outras olhavam com preocupação. Laura se destacou. Vamos correr. Esse sentir-se conto com você, a criança em corpo, disse Laura. Então fazia muito sentido. Agora, Laura precisava de perceber compreensão. Vamos, disse Laura, puxando o velho Joaquim e Miguel pela mão. Eles correram apressados até a praça, passando por casas e alguns forçando uma passagem até o grupo que se formara em volta de Olívia, já apoiada por amigos. E então, o que Laura viu a paralisou completamente. Olívia estava pálida, sua respiração era frágil, e ao lado dela estava Rafael, o homem das cartas, o amor do passado da mãe de Laura, agora diante dela, com uma expressão de desespero. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Olívia, acorde, por favor! Ele suplicava. A cena se tornou um pesadelo. O que ele estava fazendo ali? Por que ele não tinha aparecido antes? A mente de Laura girava, tentando encontrar sentido. Joaquim sussurrou. Ele voltou, e com ele, muitos segredos. Rafael olhou para Laura, o olhar intenso. Laura, Sua voz tremia. Eu não sou o que você pensa. Eu só quis proteger ela. E você? As palavras saíram como um golpe. Laura se sentiu tonta. O que significava aquilo? Proteger do quê? A multidão começou a murmurar e Laura se sentiu como se estivesse em um pesadelo. As expressões assustadas a cercavam. Miguel a olhava, os olhos arregalados. Laura, isso não pode estar acontecendo. De repente, Olívia abriu os olhos. Ela respirou fundo e, para surpresa de todos, disse: Rafael, você voltou. Sua voz era suave, mas tão cheia de dor e amor. Eu não queria que você visse isso, mas agora é tarde demais. O coração de Laura disparou. O que Tinão sabia? O que está oculto em toda aquela história? Todos os olhares estavam agora voltados para ela, as expectativas e os segredos dançando ao seu redor como sombras. Continuou a ver Rafael e Olívia, um passado que a envolvia e consumia. Ela não sabia se queria fugir ou gritar. A vida dela, a verdade que lhe deram, agora parecia uma mentira construída sobre camadas de dor. E assim, enquanto o mundo em torno deles começava a se fragmentar, Laura se viu no meio de um turbilhão, presa entre passado e presente, o futuro nas incertezas se desvelando como uma pergunta sem resposta. O que mais estava por vir?
Ela precisaria enfrentar tudo isso antes que outra verdade surgisse e mudasse tudo novamente. Laura olhava para Joaquim sem saber o que pensar. As palavras dele ecoavam em sua mente. Ele era seu pai. Aquela frase estava pesada, como uma sombra que não se afastava. A confusão no seu coração se misturava com a raiva. Por que sua mãe fez isso? O mar rugia atrás dela. As ondas pareciam conscientes da revolta que se formava dentro de Laura. De repente, algo fez seu olhar se desviar para o horizonte. Uma silhueta se aproximava. Uma figura familiar. Era Miguel, o artista da vila, que sempre tinha um sorriso estampado no rosto. Mas naquela manhã, seu semblante estava fechado. Ele parecia agitado, como se estivesse carregando um peso enorme. Laura sentiu um frio na espinha. Laura, Miguel gritou enquanto corria em sua direção. Você precisa ouvir isso. Aconteceu algo. Ela nunca ouviu assim. O jeito como ele falava fez seu coração acelerar. O que foi, Miguel? A voz dela saiu mais alta do que esperava. Joaquim enrijeceu ao seu lado, o olhar fixo na direção de Miguel. A dona Olívia, ela não está bem. A voz de Miguel falhou. Ela desmaiou enquanto dançava na praça. Todos estão preocupados. Eu fui ajudar. O choque correu por seu corpo como eletricidade. Olívia sempre foi uma fonte de alegria e luz na vila. Laura sentiu uma necessidade urgente de ir até ela. Vamos, disse, puxando o velho Joaquim e Miguel pela mão. Eles correram apressados até a praça, passando por casas e alguns curiosos que olhavam a cena, sussurrando. Quando chegaram, a praça estava cercada por pessoas. Algumas mulheres faziam circular notícias, outras olhavam com preocupação. Laura se destacou, forçando uma passagem até o grupo que se formara em volta de Olívia, já apoiada por amigos. E então, o que Laura viu a paralisou completamente. Olívia estava pálida, sua respiração era frágil. E ao lado dela estava Rafael, o homem das cartas, o amor do passado da mãe de Laura, agora diante dela, com uma expressão de desespero. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Olívia, acorde, por favor, ele suplicava. A cena se tornou um pesadelo. O que ele estava fazendo ali? Por que ele não tinha aparecido antes? A mente de Laura girava, tentando encontrar sentido. Joaquim sussurrou. Ele voltou, e com ele muitos segredos. Rafael olhou para Laura, o olhar intenso. Laura, sua voz tremia. Eu não sou o que você pensa. Eu só quis proteger ela e você. As palavras saíram como um golpe. Laura se sentiu tonta. O que significava aquilo? Proteger do quê? A multidão começou a murmurar, e Laura se sentiu como se estivesse em um pesadelo. As expressões assustadas a cercavam. Miguel a olhava, os olhos arregalados. Laura, isso não pode estar acontecendo. De repente, Olívia abriu os olhos. Ela respirou fundo e, para a surpresa de todos, disse: Rafael, você voltou. Sua voz era suave, mas tão cheia de dor e amor. Eu não queria que você visse isso, mas agora é tarde demais. Com essas palavras, uma menina de cerca de 6 anos apareceu correndo. Ela se infiltrou na multidão e parou abruptamente ao lado de Olívia. Seu olhar era intenso e familiar. Os cabelos castanhos e os olhos expressivos a faziam parecer um pequeno espelho da mãe. Mamãe, eu te procurei. A vozinha bela cortou a tensão como uma faca. O rosto de Laura empalideceu. Quem é essa menina? Seu coração disparou. Olívia, quem é ela? As perguntas saíram em turbilhão, mas a resposta vinha com um peso que quase a derrubou. Essa é a nossa filha, Laura. As palavras de Rafael eram como um trovão. Ela se chama Ana, e eu nunca pude contar para você, mas eu sou seu pai também.
Um choque percorreu a multidão. Todos olhavam. Laura sentia a cabeça girar. De quem era a responsabilidade agora? Olívia não apenas tinha guardado o segredo sobre Rafael, mas sobre uma filha. A vida dela inteira, cada momento triste, cada sonho não realizado, agora se tornava em quebra-cabeças sem solução. O calor da situação subiu e desceu por seu corpo. Mas você não contou. Laura tentava juntar as peças, mas tudo estava tão confuso. Por que nunca falou sobre Ana? Rafael estava com lágrimas nos olhos, a voz trêmula. Eu não tive escolha. Só voltei agora porque minha vida estava em perigo. Fui forçado a me afastar. A dona Olívia me escondeu para protegê-la, Laura. Mas eu estou aqui e preciso da sua ajuda. Meu passado voltou para me assombrar e agora? E justo quando Rafael ia continuar, um homem apareceu no canto da praça. Suas roupas eram escuras. A expressão era de uma águia em busca da presa. Rafael! Ele gritou com uma voz que parecia vir de outro mundo. Você não pode escapar do seu passado. Está na hora de acertar contas. Um novo pânico se espalhou e Laura sentiu que o chão sob seus pés se movia. Neste momento, tudo mudou. O que mais estava por vir? Agora, mais do que nunca, a verdade se tornava um fardo. As ondas continuavam a quebrar, mas agora pareciam sussurrar segredos que ela estava ansiosa para descobrir ou temer. A tensão na praça era palpável. Laura sentia seu coração disparar, um eco frenético diante das revelações. Rafael e Ana estavam diante dela. E a confusão, dor e raiva inundavam seu coração. Como assim ela tinha uma irmã? O que mais havia sido escondido? As pessoas ao redor murmuravam, repetindo as palavras: filha, segredo, pai. Então aquele homem de vestes escuras deu um passo à frente. Rafael, você não pode escapar! Sua voz soava com a gravidade de um trovão. A multidão ficou em silêncio. Eu avisei que se você voltasse, enfrentaria as consequências. Rafael parecia uma presa acossada. Ele ergueu as mãos, tentando apaziguar a situação. O que você quer de mim, Lúcio? Eu não sou mais parte do seu mundo. A raiva dele contrastava com a intensidade do momento. Mas a interrupção de Lúcio não trouxe luz à confusão. Você sabe que não é assim que funciona. Há contas a acertar, e você vai ter que responder por elas. O tom dele era severo, e Laura não podia ignorar a tensão entre os dois. As palavras ecoaram na cabeça dela. Contas a acertar? A atmosfera estava repleta de segredos não revelados, cada um a se aglomerar na mente de Laura. Mas antes que ela pudesse processar tudo, um grito agudo cortou o ar. Não! Não! A voz de Olívia irrompeu no meio da multidão. Ela havia se levantado com esforço, seus olhos arregalados como se vissem um fantasma. Pare com isso! Não toquem nele! Laura ficou paralisada. A dor no rosto de Olívia era clara. Uma tempestade de emoções. Rafael é meu passado. Eu fiz as escolhas que fiz por uma razão. O rosto dela se contorceu e lágrimas escorriam. Obrigada por voltar, mas já não está mais seguro aqui. O peso das palavras de Olívia atingiu Laura como uma onda. Os murmúrios da multidão se intensificaram. O que você quer dizer com isso? Laura se virou para a mãe, um nó na garganta quase a sufocando. Mãe, você sabia de tudo isso? Que ele estava vivo? Olívia olhou com a tristeza refletida em seus olhos. Laura, eu queria que você se ferisse mais. Esse homem, esse segredo, eu fiz o que achei certo para te proteger. A confusão dela era dolorosa de se ver. Mas antes que Laura pudesse responder, a atmosfera mudou novamente. Lúcio riu de forma sardônica. Proteger? Olívia, você está apenas prolongando o sofrimento. A verdade vai vir à tona e você sabe disso. O que você escondeu de todos nós? Uma questão pairou no ar e o medo cresceu em Laura.
O que estava por vir? As ondas do mar quebravam violentamente, refletindo o turbilhão que fervilhava dentro dela. O olhar de Rafael buscava o dela, transbordando de desespero. Laura, eu não queria que você entrasse nesse meio, a vida do nosso círculo. Das escolhas que fizemos, isto tudo é mais complexo do que você pode imaginar. Nesse instante, um barulho surdo irrompeu da praia. Uma explosão de luz iluminou o céu, e logo uma onda enorme começou a se formar, avançando em direção à vila. O chão tremeu sob seus pés. "É um tsunami!" alguém gritou, e o pânico se instalou. Laura viu as pessoas correndo, gritando, e o coração dela disparou. A situação se tornara uma corrida pela sobrevivência. Em meio ao caos, ela percebeu que aquilo significava mais do que a revelação de Rafael. Era um divisor de águas não apenas para a vida deles, mas para toda a vila do pescador. Olívia puxou Ana para perto e Rafael tentou proteger as duas. Laura ficou pasma. Tudo parecia um filme. O amor, os segredos, o passado. Tudo se entrelaçava na urgência do momento. Quando a água começou a se aproximar, a multidão entrava em pânico total. Um grito desesperado de Olívia atraiu a atenção de todos. "Rafael, o que você escondeu? O que você realmente fez?" A voz dela estrondou como o mar. Justo quando Rafael ia responder, uma explosão violenta de espuma e ondas atingiu a praça. Laura sentiu as pernas se moverem, mas a água avançava rapidamente, como se estivesse dentro de um filme de desastre. E assim, tudo ficou em suspensão. As verdades e mentiras se misturaram, e agora, na maior crise de suas vidas, Laura percebeu que os segredos guardados poderiam ser a chave para a salvação ou a sua condenação. O que mais estava escondido nessas águas? Laura observou o desespero nos rostos das pessoas e sentiu a pressão do momento. Lúcio estava pronto para atacar e, ao mesmo tempo, o mar estava prestes a desabar sobre eles. Rafael olhou para Laura, em busca de compreensão, enquanto ela se sentia completamente perdida, em meio à confusão. "O que está acontecendo, pai?" A palavra saiu dela como um sussurro, mas teve o impacto de uma explosão. Rafael hesitou. As palavras pareciam falhar. Olívia estava em pé agora, mais forte do que antes, mas suas muradas emoções eram impossíveis de ignorar. "Não podem tocar nele!" A voz dela ecoava com desespero, mas havia algo mais, um velo de energia tensa e obscurecida no ar. "E por que não?" Lúcio desafiou. Seu rosto triangular e sombrio se retorcendo com a possibilidade do confronto. "Ele voltou para trazer seu fim, Olívia. Sempre soubemos que um dia ele voltaria." A situação só aumentava, e as ondas agora se aproximavam, com bastante força. Olívia, lutando contra suas próprias fraquezas e dilemas, finalmente gritou: "Ele não é o inimigo, Lúcio. O que você está escondendo de todos nós?" A tensão explodiu em gritos e murmúrios. Muitos se afastaram, o medo de que aquelas palavras erradas desencadeassem algo ainda mais terrível. Laura ainda não sabia o que pensar. O que Lúcio guardava? Que segredos estavam escondidos nas águas turbulentas que estavam prestes a tomar a vila? E daí o improvável aconteceu. Uma onda gigante irrompeu, mas não era apenas água. Era como se o mar estivesse cuspindo algo. Eram figuras surgindo nas águas revoltas. Laura arregalou os olhos e gritou: "Olhem!" O pânico tomou conta à medida que vários homens e mulheres surgiram das ondas, como se fossem fantasmas, shape de seres que eles conheciam. São os desaparecidos. Alguém gritou. Uma figura se destacou entre eles e um arrepio percorreu a espinha de Laura. Ele era exatamente igual a Rafael, mas não era Rafael. Era um homem mais velho, com o mesmo olhar intenso, mas que carregava marcas de dor e luta. "Rafael!"
Ele bradou, uma voz ecoando nas nuvens. Você me abandonou! Lúcio congelou, seu olhar agora se transformando em terror. Não! Isso não pode estar acontecendo! As palavras dele tremiam, revelando um medo profundo. A multidão estava em um frenesi, e as ondas se espatifavam na praia, como se também estivessem em choque. A confusão tomava conta. Laura ficou paralisada, tentando entender a cena surreal. Quem é ele? Sua voz mal conseguiu escapar, mas Rafael não respondeu. O homem da água continuou. Fui enviado para trazer você de volta, Rafael. Você não pode escapar do que você fez. Rafael olhou para Olívia. O desespero em seu olhar se intensificou. Eu não sei como isso é possível. As palavras saíram como um sussurro, mas Laura sentia a dor em cada sílaba. O choque emocional se espalhou por toda a praça. Você não pode correr para sempre. Seus segredos não estão seguros. O homem de pé nas ondas avançou, quase flutuando, enquanto elético e sinistro. Ele havia voltado para causar juízo final, e nesse momento tudo se desfez. A multidão, sem saber como reagir, segurava a respiração. A palavra segredo pairava no ar, como uma sombra disfarçada. Laura se sentia pequena, perdida entre realidades demarcadas de revelações devastadoras. O que ela sabia, tudo o que achava que entendia sobre sua mãe, Rafael e sua própria existência, agora se desfazia. E então, antes que Laura pudesse processar tudo isso, as águas começaram a retroceder, puxando aqueles que haviam emergido de volta para o mar. Atribulados, as pessoas gritavam, e Lúcio parecia perder o autocontrole. Isso não acaba aqui, Rafael! Ele bradou enquanto as figuras desapareciam, mas não sem antes lançarem olhares significativos que pareciam estar ligados diretamente a Laura. O cenário rapidamente se transformou em caos. Laura sentiu um nó na garganta, mais emoções do que poderia suportar. Rafael era seu pai, mas quem era aquele homem? E o porquê de sua mãe ter escondido? A verdade borbulhava em sua mente, mas encontrava-se tão distante. E enquanto o mar sossegava temporariamente, um novo tipo de tempestade começou a se formar dentro dela. O que mais estava para ser revelado? O que ninguém estava preparado para ouvir? Ela olhou para o horizonte, como se procurando respostas nas ondas. A vida dela viraria de cabeça para baixo, tudo a partir de um único instante. E o pior? Os segredos pareciam estar mais profundos do que qualquer um poderia imaginar. Laura estava em choque, tentando processar toda aquela revelação. O mar rugia, e a figura aterradora do homem das ondas parecia ter tudo sob controle. Rafael, agora de pé, tremia ao lado de Olívia, e os olhares dos dois se cruzaram, como se o mundo tivesse parado. As pessoas ao redor gritavam e corriam, mas Laura estava fixada na cena. O peso das palavras de Rafael, proteger, ficou ecoando em sua mente. Proteger do quê? O homem misterioso levantou a mão, gesticulando, como se chamasse as almas perdidas de volta. Rafael, não pense que escapar é uma opção. Nós sabemos tudo sobre você e o que você fez. Ele parecia mais uma entidade sobrenatural do que um homem comum. Rafael olhou para Laura, seus olhos carregados de desespero. Eu não queria que você soubesse, Laura. Quanto mais você sabe, mais em perigo você fica. Ele se virou para Olívia. A conexão entre eles transbordando em cada olhar. Temos que ir agora! Mas antes que Laura pudesse perguntar o que eles sabiam, o mar rugiu mais uma vez, como se estivesse ouvindo a conversa. E então, uma onda imensa começou a se formar mais uma vez, puxando tudo em seu caminho. Uma onda poderosa que parecia vulcânica, pronta para engolir a vila inteira. Corra! Miguel gritou, puxando Laura para longe da linha d'água. Instintivamente, ela se virou, procurando por Ana, a garota que agora sabia ser sua irmã.
Ana! Ela gritou, o sentimento se aquecendo em seu peito. Olivia a apertou, e Rafael parecia paralisado, preso entre dever e amor. E então, algo surpreendente aconteceu. No meio da confusão, enquanto todos tentavam escapar, Olivia começou a subir na estrutura da praça. Olhem para mim! Ela gritou, com uma força que ninguém esperava. Eu sou a razão pela qual tudo isso está acontecendo. Os murmúrios da multidão caíram em silêncio. Todos os olhos estavam em Olivia. E a tensão era palpável. Vocês acham que eu os protegi ao esconder Rafael? Não. Eu os protegi ao esconder a verdade. Lúcio, você sabe que não sou a única envolvida nisso. O brilho em seus olhos era intenso. E Laura nunca tinha visto aquele lado da mãe antes. O que ela estava dizendo? Mistérios estavam se desenrolando como um novelo. O homem, Lúcio, agora estava pálido. Você não pode dizer isso, Olivia. Você sabe que isso pode acabar com todos nós. Lúcio parecia perder o controle. As coisas que você fez, os pactos que você assinou. As palavras de Lúcio foram como um soco no estômago de Laura. Pactos? O que isso significava? Eu não assinei nada que você não soubesse, disse Olivia, seu tom exalando uma força que a sala raramente conhecia. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger minha família. Os olhos de Rafael mostraram mais do que medo. Havia culpa, dor e algo que Laura não conseguia identificar. Olivia continuou. Rafael, você não fez apenas a escolha errada ao vir aqui. Você me trouxe de volta ao passado, e agora todos estão em risco. Antes que Laura pudesse compreender tudo, uma onda colossal rompeu e a praça tremeu sob os pés dela. E então o mais chocante aconteceu. Uma luz brilhante emanou do mar e criaturas emergiram. Não apenas humanos, mas seres que pareciam fantasmas e sombras, ecoando os segredos do passado. O que é isso? Laura mal conseguia falar. O pânico estava instalado, mas a curiosidade também. Esses seres pareciam tão vivos, tão reais. Era como se a verdade deles estivesse sendo liberada. Os sussurros aumentaram, revelando histórias de traições e revelações que desafiavam o entendimento. Em meio ao tumulto, uma sombra se destacou entre as figuras. Era um rosto familiar, a avó de Laura, que havia desaparecido há muitos anos. Laura, precisamos conversar sobre os segredos da nossa família. É hora de você descobrir de onde realmente vem tudo isso. Laura ficou paralisada, sua mente girando com a dor da revelação e a novidade. Como assim sua avó estava ali? Que mais estava escondido? A confusão se tornava um labirinto de perguntas sem respostas, enquanto a água laçava a praça e o destino de cada um deles pendia por um fio. A verdade estava prestes a ser engolida pelas ondas, mas todos na roda espera tomavam suas decisões. Quem realmente era sua família? Laura respirou fundo. O que mais ela teria que aprender? E, acima de tudo, o que seria dela na tempestade que se aproximava? Misturando os segredos e a verdade em uma dança caótica que mudaria tudo. Laura estava em choque, tentando processar toda aquela revelação. O mar rugia, e a fimura aterradora do homem das ondas parecia ter tudo sob controle. Rafael, agora de pé, tremia ao lado de Olivia, e os olhares dos dois se cruzaram como se o mundo tivesse parado. As pessoas ao redor gritavam e corriam, mas Laura estava fixada na cena. O peso das palavras de Rafael, proteger, ficou ecoando em sua mente. Proteger do quê? O homem misterioso levantou a mão, gesticulando como se chamasse as almas perdidas de volta. Rafael, não pense que escapar é uma opção. Nós sabemos tudo sobre você e o que você fez. Foi mais uma entidade sobrenatural do que um homem comum. Rafael olhou para Laura, seus olhos carregados de desespero. Eu não queria que você soubesse, Laura. Quanto mais você sabe,
mais em perigo você fica. Ele se virou para Olivia, a conexão entre eles transbordando em cada olhar. Temos que ir agora. Mas antes que Laura pudesse perguntar o que eles sabiam, o mar rugiu mais uma vez, como se estivesse ouvindo a conversa. Uma onda colossal começou a se formar mais uma vez, puxando tudo em seu caminho. Uma onda poderosa que parecia vulcânica, pronta para engolir a vila inteira. Corra! Miguel gritou, puxando Laura para longe da linha d'água. Instintivamente ela se virou, procurando por Ana, a garota que agora sabia ser sua irmã. Ana! Ela gritou, seu sentimento se aquecendo em seu peito. Olivia apertou, e Rafael parecia paralisado, preso entre dever e amor. E então algo surpreendente aconteceu. No meio da confusão, enquanto todos tentavam escapar, Olivia começou a subir na estrutura da praça. Olhem para mim! Ela gritou com uma força que ninguém esperava. Eu sou a razão pela qual tudo isso está acontecendo. Os murmúrios da multidão caíram em silêncio. Todos os olhos estavam em Olivia e a tensão era palpável. Vocês acham que eu os protegi ao esconder Rafael? Não. Eu os protegi ao esconder a verdade. Lúcio, você sabe que não sou a única envolvida nisso. O brilho em seus olhos era intenso, e Laura nunca tinha visto aquele lado da mãe antes. O que ela estava dizendo? Mistérios estavam se desenrolando como um novelo. O homem, Lúcio, agora estava pálido. Você não pode dizer isso, Olivia. Você sabe que isso pode acabar com todos nós. Lúcio parecia perder o controle. As coisas que você fez, os pactos que você assinou. As palavras de Lúcio foram como um soco no estômago de Laura. Pactos? O que isso significava? Eu não assinei nada que você não soubesse, disse Olivia, seu tom exalando uma força que a sala raramente conhecia. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger minha família. Os olhos de Rafael mostraram mais do que medo. Havia culpa, dor e algo que Laura não conseguia identificar. Olivia continuou. Rafael, você não fez apenas a escolha errada ao vir aqui. Você me trouxe de volta ao passado, e agora todos estão em risco. Antes que Laura pudesse compreender tudo, uma onda colossal rompeu, e a praça tremeu sob os pés dela. E então o mais chocante aconteceu. Uma luz brilhante emanou do mar, e criaturas emergiram. Não apenas humanos, mas seres que pareciam fantasmas e sombras, ecoando segredos do passado. O que é isso? Laura mal conseguia falar. O pânico estava instalado, mas a curiosidade também. Esses seres pareciam tão vivos, tão reais. Era como se a verdade deles estivesse sendo liberada. Os sussurros aumentaram, revelando histórias de traições e revelações que desafiavam o entendimento. Em meio ao tumulto, uma sombra se destacou entre as figuras. Era um rosto familiar, a avó de Laura, que havia desaparecido há muitos anos. Laura, precisamos conversar sobre os segredos da nossa família. É hora de você descobrir de onde realmente vem tudo isso. Laura ficou paralisada, sua mente girando com a dor da revelação e a novidade. Como assim sua avó estava ali? Que mais estava escondido? A confusão se tornava um labirinto de perguntas sem respostas, enquanto a água laçava a praça e o destino de cada um deles pendia por um fio. A verdade estava prestes a ser engolida pelas ondas, mas todos na roda espera tomavam suas decisões. Quem realmente era sua família? Laura respirou fundo. O que mais ela teria que aprender? E, acima de tudo, o que seria dela na tempestade que se aproximava, misturando segredos e a verdade em uma dança caótica que mudaria tudo? E então, uma onda maior do que qualquer outra começou a se formar, não só de água, mas de sombras que se elevavam contra o céu. As criaturas começaram a se organizar, criando uma linha de frente,
e a avó de Laura, com um brilho intenso nos olhos, girou-se para o mar. Toda a nossa história está aqui. E agora é hora de enfrentá-la, porque o que vem a seguir não é sobre o que você pensa que sabe, mas sobre o que você não faz a menor ideia. De repente, o solo sob os pés de Laura começou a tremer, como se a terra estivesse se partindo. Mais do que isso, ela ouviu vozes. Vozes de pessoas que deveriam estar mortas, ecoando seu nome. Laura, a verdade não é o que você imagina. E foi nesse momento, no ápice da confusão, que um dos seres na beira do mar se aproximou. Erguendo a mão, seu rosto se iluminou com uma expressão de dor e súplica. Laura, você precisa entender. Sua verdadeira origem se passa por mais de uma geração, e sua decisão nesse momento não afetará apenas você, mas o destino de todos que amamos. A revelação foi devastadora, e Laura sentiu-se como se o chão tivesse desaparecido. O que mais estava escondido? A partir de agora, ela percebeu que suas escolhas poderiam levar não só à sua queda, mas à daquela vila inteira. E com isso, o conto de sua vida estava prestes a ser reescrito em uma escala que ninguém podia imaginar. Laura estava paralisada, sua mente girando com a dor da revelação e a novidade. Como assim sua avó estava ali? Que mais estava escondido? A confusão se tornava um labirinto de perguntas sem respostas. Enquanto a água laçava a praça e o destino de cada um deles pendia por um fio, e então uma onda maior do que qualquer outra começou a se formar, não só de água, mas de sombras que se elevavam contra o céu. As criaturas começaram a se organizar, criando uma linha de frente, e a avó de Laura, com um brilho intenso nos olhos, girou-se para o mar. Toda a nossa história está aqui, e agora é hora de enfrentá-la. O que você quer dizer? Ela perguntou, sentindo seu coração acelerar. As vozes ao seu redor estavam ensurdecedoras, como se todos estivessem prestes a explodir. E então, uma luz ofuscante surgiu do mar, iluminando tudo ao redor. As pessoas na multidão começaram a gritar, aterrorizadas. A água estava se aproximando de maneira ameaçadora, mas Laura estava hipnotizada pela figura que emergiu da luz. Era uma mulher com traços conhecidos. Seu olhar trazia um peso de dor e uma expressão confusa ao mesmo tempo. Maria, Laura sussurrou, reconhecendo sua mãe. Ela nunca a vira assim antes, tão intensa, tão viva. Filha, a mulher gritou, sua voz penetrando no caos ao redor. Estou aqui para te avisar. O que está prestes a acontecer mudará tudo. O choque tomou conta de Laura. Seu coração estava na garganta. O que queria dizer mudará tudo? Por que sua mãe estava ali como uma visão do passado? As memórias de Maria, de sua risada, hobbies e pequenas manias voltaram à tona, como ondas quebrando na praia. Como isso era possível? A onda se aproximava, coberta de rostos que pareciam familiares, e a avó de Laura gritou: Laura! Precisamos enfrentar isso juntas. Mas antes que ela pudesse responder, a luz na água explodiu e uma série de bolhas brilhantes, e a figura de sua mãe se distorceu, mudando de forma. A verdade sobre o que fizemos. O que você precisa saber, Laura, é mais do que você imagina. E então, a cena tomou um rumo completamente inesperado. A mulher no mar se transformou em uma sombra e, em um movimento quase sobrenatural, estendeu a mão. Eu não sou quem você pensa que sou. Sua voz se tornou um grito agudo, reverberando como um eco distante. Eu não sou apenas sua mãe. Eu sou a chave para tudo isso. A multidão ficou em silêncio. Laura sentiu seu mundo desmoronar. O quê? O que você está dizendo? Sua mente tentava compreender. E nesse momento, um tremor profundo percorreu a terra, fazendo as pessoas se equilibrarem e caírem.
Antes que alguém pudesse reagir, uma onda colossal de água engoliu a praça, e as sombras começaram a entrar em colapso. As figuras antes conhecidas agora eram rostos de terror e desespero. Rafael ergueu a voz. Maria, não! O que você fez? O olhar de Laura se virou para ele, confusa. A revelação de que Maria não era apenas sua mãe, mas uma entidade aparentemente capaz de manipular vidas deixou-a sem ar. O que tudo isso significava? Seu passado, suas histórias, tudo se revirava agora em um turbilhão de incertezas. Laura, a conexão é mais profunda do que você imagina. As escolhas do passado estão explodindo na sua frente. As palavras de Lúcio invadiram o ambiente e ele, com um olhar de raiva, investiu contra Rafael. Você e sua família destruíram nossa vida em comum. Não podemos deixar isso permanecer. A luta começou, mas a verdadeira batalha estava dentro de Laura. Lúcio, sua mãe, Rafael. Todos estavam interligados em segredos que não faziam mais sentido. E as ondas que envolviam uma nova verdade estavam prestes a derrubar tudo. Eu preciso saber a verdade, gritou Laura, sentindo a adrenalina subir. Uma onda de força e coragem tomou conta dela. Se vamos enfrentar isso, que seja agora. Estou pronta. E a luz na água começou a brilhar ainda mais, enquanto as sombras se reuniam. A revelação do que estava por vir ameaçava tudo e todos. Laura sabia que esse não era apenas um momento de caos, mas uma oportunidade. E agora, com seu coração acelerando e um medo agonizante, ela se preparava para a tempestade que estava por vir. O que mais poderia desmoronar ao seu redor? Laura sentia a adrenalina correr por suas veias. A luz no mar piscava intensamente, enquanto sua mãe se transformava em uma sombra, revelando uma verdade que parecia esmagadora. Maria, não! Gritou Rafael. Mas a figura no mar começava a se desfazer em ondas de energia. A multidão estava em polvorosa. As pessoas gritando e tentando encontrar um caminho para escapar. Entre, Laura! Precisamos agir agora! A avó dela gritou, puxando-a pela mão. A praça tremeu e as ondas se erguiam em um clamor ameaçador, como se o próprio mar soubesse que algo estava prestes a acontecer. Mas a coragem de Laura surgiu como um farol. Não vamos recuar. O que quer que esteja escondido, precisamos enfrentar. Ana, sua irmã, segurou sua mão com força e Olívia a seguiu, determinada. Rafael, com os olhos avermelhados, olhou para Laura. Você é a única que pode mudar isso. Só você pode decidir qual caminho seguir. Com a onda colosso se aproximando, Laura se lembrou das palavras que sempre a impulsionaram. Seja a mudança que você deseja ver no mundo. E assim, ela olhou diretamente para a sombra de sua mãe, ainda se movendo no mar. Se você é a chave, então vamos destrancar essa porta. Nesse momento, uma luz esplendorosa explodiu do centro da onda, revelando não apenas sua mãe, mas todos os desaparecidos que assombraram a vila. Os rostos preenchidos por memórias e lamentos tornaram-se claros, e todos pareciam finalmente livres. Vocês têm poder. Não se esqueçam de quem são, ecoou a voz de Maria. Laura sentiu um calor dentro dela, uma força indescritível. Ela estendeu a mão para a luz, e quando o fez, uma onda de energia a envolveu. Vamos fazer isso juntos! A conexão entre todos parecia formar uma única unidade, e num instante mágico, a luz emanou dos corações de Laura, Olívia, Rafael e Ana. As sombras começaram a desaparecer. Os segredos foram revelados, e as verdades finalmente ficaram transparentes. Enquanto isso, a onda do mar se transformou em uma brisa suave, carregando para longe o sofrimento e a dor. A praça estava em silêncio, e as pessoas começaram a entender a importância do que aconteceu. Os murmúrios cessaram, dando lugar a lágrimas de alívio e novos começos.
Rafael olhou para Laura, com um misto de gratidão e dor. Você foi além do que qualquer um poderia imaginar. Obrigado por nos salvar. Laura não sabia o que dizer. A vida dela não seria mais a mesma, mas havia um brilho de esperança em seu coração. Precisamos reconstruir, reviver a Vila do Pescador e trazer de volta cada lembrança que construímos aqui, juntos. Sua avó sorriu e a emoção pairou no ar. Olivia a abraçou fortemente. Nós conseguimos, querida. A verdade venceu e isso é o início. Laura olhou para o horizonte, onde o sol se punha, um belo espetáculo de tons dourados e alaranjados. Sentiu que a vida começava a se reescrever, cheia de possibilidades, e uma ideia a atravessou. Um novo capítulo poderia começar a qualquer momento, mas ela não poderia deixar isso para trás. O impacto da jornada ainda ecoava em seu coração, como um lembrete constante de que, mesmo nas horas mais sombrias, sempre há uma luz. E assim, enquanto a brisa do mar segurava promessas de um futuro brilhante, Laura respirou fundo e se preparou para as novas aventuras que estavam por vir. Mas uma única pergunta pairava na mente dela. O que mais poderia surgir do passado? E se você leu até aqui, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like e mostre seu apoio. Inunde os comentários com suas reações e teorias sobre como tudo isso termina. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é crucial. Até a próxima, aventureiros!